Agora sim, oficialmente, boa noite a todos. Vamos aqui dar início à nossa cronograma de aulas aí exclusivas para o TSE, aulas aí ao vivo. Eu estou aqui com o nosso cronograma, iniciando hoje, dia 30 comigo, com o eleitoral, dia 1º de novembro, gestão de contratos comigo, dia 6 administrativo, também comigo, dia 8 eleitoral, também comigo, dia 12 português, com o professor Eli. Dia 18 administração com a professora Nicole. Dia 20 de novembro, eleitoral comigo. Dia 22 Lei 8.112. Dia 27 AFO, com o professor Fábio Lobo. E dia 29 Direito Constitucional, com a professora Catarina. Então, a sequência de aulas aí, para a gente fechar o conteúdo, para a gente tratar com vocês aí em forma de questões. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Tudo certinho com vocês? Tudo ok? Energia lá em cima. Cadê o pessoal aqui que está assistindo? Aline, a Ariandna, a Ila, Benta, Bruna, Denise, Jaque Brito, Jaine, Matheus, Priscila, Sheilane, Sheilane, minha prima, um grande abraço. Thaís Batista, Thaís Nascimento, Ianca e a Ítala Martins, a Ila Cruz também. Um abração para vocês. Tudo certinho, tudo ok? Vamos lá, vamos para cima. Energia total, quero todo mundo contente, todo mundo feliz aí. E eu quero que vocês participem da nossa aula de hoje. Se vocês não participam, eu fico aqui achando que eu estou sozinho aqui no estúdio. Aqui é uma casa antiga, eu fico com medo de ficar sozinho aqui. Tem dia que eu saio daqui 10, 11 horas da noite, mas é um medo monstro. Mas é bem no centro da cidade, aquelas casas antigas. A parede aqui do estúdio, não precisou nem reforçar o estúdio, porque a parede aqui dá umas 5 paredes normal. Então, mas você já sabe, essas casas antigas sendo nada para acontecer as coisas, né? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: João nasceu em Atenas, na Grécia, e é fruto do relacionamento entre Maria, brasileira, e John, estadunidense, e desde 2022 passou a residir no Brasil após ter adquirido a propriedade particular no Rio de Janeiro. Em 2023, ao completar 21 anos de idade, João optou pela nacionalidade brasileira. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Caso João esteja em pleno exercício dos seus direitos políticos, realize o alistamento eleitoral, possua domicílio na circunscrição e filiação partidária e não haja qualquer outra condição de inelegibilidade, ele poderá se candidatar a vereador ou prefeito de sua cidade nas eleições de 2024. Bora lá. Questões da banca CESP, a gente sempre procura quebrar. Então, bem aqui a gente quebra, porque aqui é a primeira afirmativa. Então, a primeira afirmativa é essa daqui. É interessante que a gente quebre ela aqui para saber se vai estar tudo certo. Aí depois vem a outra alternativa. Porém, não poderá se candidatar a governador do seu estado nas eleições de 2026. Aqui é outra assertiva. Porque, ó, eu sempre costumo dizer assim, ó, quem já é meu aluno aí há um tempo sabe que eu sempre faço isso. Aula de questões, o gabarito é o que menos importa. Eu não estou preocupado com o gabarito, não. Se você acertou tudo ou você errou tudo, eu não estou nem aí. Porque aqui, além do gabarito, a gente vai fazer a revisão do conteúdo e eu vou estar mostrando para vocês como que resolve questões da banca CESP, trazendo dicas, porque resolver questão da banca CESP não é a mesma coisa de outra banca, de jeito nenhum. E eu costumo sempre dizer, ontem mesmo, eu estava participando de uma entrevista e me perguntaram sobre o perfil da banca e tal, e eu disse que a banca CESP é uma banca fácil. Eu não considero a banca CESP difícil de jeito nenhum. A banca CESP é uma banca fácil. O problema é que você não pode chutar. Aí é que se torna difícil. Aí é que fica complicado. Mas se você pudesse chutar na banca CESP, era excelente. Não era uma banca difícil. Então, por isso que a gente precisa ter certos cuidados. Porque às vezes ela é fácil, mas ela é maldosa. Então, vamos aqui para a primeira. E a gente tem que ter calma também. Não pode ter pressa aqui na hora de resolver a questão, não, porque senão você cai numa pegadinha e um erro na banca CESP é terrível. Você vai perder uma questão que você acertou. Então, diz assim:
Caso o João esteja em pleno exercício e tal, não tenha qualquer condição de inelegibilidade, ele pode se candidatar a vereador ou prefeito de sua cidade nas eleições de 2024. Então a questão está versando sobre idade mínima. Esse é o foco principal da questão, é a idade mínima para ser candidato. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte: no início, no enunciado, ele trouxe algumas informações, e essas informações poderiam ser perigosas. Por quê? Porque até 2022, o João era um estrangeiro. Ele sendo um estrangeiro, ele não podia ser candidato a nada. Ele só passou a ser brasileiro em 2023, em 2022, aliás. Porque ele passou não, 2023 mesmo, 2023 foi que ele optou pela nacionalidade brasileira. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a banca joga a atenção de vocês para cá, mas a pegadinha está aqui. Então, por exemplo, se não tivesse essa informação que ele veio residir aqui no Brasil e optou pela nacionalidade, o João era um estrangeiro e não podia ser candidato era nada aqui no Brasil, porque o estrangeiro ele tem a inelegibilidade absoluta, né? Beleza, mas como ele optou, outra coisa que poderia perguntar, olha como uma simples questão que parece fácil, né, de idade mínima, mas a banca poderia extrair vários e vários assuntos aí. O João tem que pagar uma multa pelo não alistamento? Essa eu quero que vocês me respondam. O João tem que pagar uma multa pelo não alistamento? Ele fez o alistamento eleitoral apenas com 21 anos, né? Ele tem que pagar uma multa ou não? Me respondam aí. Eu falei, eu quero a resposta de vocês, quero a participação. Se não participar, eu cancelo os ao vivo. Tudo que eu falei agora vai ser tudo gravado. E aí pronto. E aula gravada não é a mesma coisa de uma aula ao vivo. Então, bora participar, bora errar as perguntas que eu fizer aqui para a aula ser dinâmica, para a gente quebrar essa questão do online, ficar aquela coisa mais assim, animada. Pronto. Todo mundo aqui disse que não. Beleza. Acertou todo mundo. Mas cuidado. O João poderia ter que pagar uma multa, caso ele tivesse sido registrado em repartição brasileira competente. Que aí ele seria um brasileiro nato, né? Já que ele é filho de brasileira. Aí, se ele tivesse sido registrado, ele era considerado brasileiro, então ele poderia pagar a multa até os 19 anos, né? Ele teria que fazer o alistamento até os 19 anos. Mas nesse caso, não, ele não paga multa, porque ele optou pela nacionalidade, 21 anos, beleza. Então vamos lá. Qual é a idade mínima para o cargo de vereador? 18 anos. Para prefeito, 21 anos. Então, a primeira assertiva, ela está correta. Lembrando que para vereador, essa idade ela é comprovada na data do registro da candidatura. E para prefeito e as outras idades, né, é na data da posse. Olha o que foi aconteceu. Essa história é verídica, aconteceu na prática no Ceará no ano passado, na eleição passada. Uma candidata, esqueci o nome dela, ela foi candidata a deputada estadual, com 20 anos. No dia da posse dela, ela só tinha 20 anos. Eita, professor, e agora? Ela só tinha 20 anos na posse. Ela poderia assumir o cargo dela de deputada estadual? Não, não poderia. Sabe o que foi que ela fez? Ela pediu prorrogação da posse, porque ela data da posse. Não diz que dia vai ser a posse, né? É na data da posse, mas não diz que dia é a posse. Então ela pediu para prorrogar. Existia a possibilidade, né, de prorrogar a posse. Foi prorrogado essa posse dela. Ela completou 21 anos, aí sim ela assumiu o cargo dela. Olha a inteligência aí que tiveram. E também a sorte, né? A sorte dela completar 21 anos nessa prorrogação aí.
nesse período que foi prorrogado. Porque se mesmo prorrogando ela fosse fazer 21, por exemplo, só em julho, ela ia perder o cargo dela, porque ela não ia ter a idade mínima constitucionalmente estabelecida. Beleza? Mas para vereador é no registro da candidatura. Registrou a candidatura, tem que ter 18 anos. Já os outros não, pode ter menos, deixa na data da posse, a pessoa conclua aí, tenha a idade estabelecida. Beleza? Show de bola. Então, a primeira assertiva está correta. Aí diz, porém, não poderá se candidatar a governador de seu estado nas eleições de 2026. Perfeito. Por quê? Qual a idade para governador? 30 anos. Em 2024, essa pessoa tem 22 anos, né? Já que em 2023 ela tinha 21. Então, em 2024 ela vai ter 22 anos. Em 2026, ela só vai ter 24 anos. Então, não vai poder se candidatar ao cargo de governador. Perfeito, a segunda assertiva, gabarito correto. Aconteceu agora, recentemente, no Ceará, um candidato, como é o nome dele? André Neves, não, André Fonseca. Esqueci agora, é André não sei o que, o nome dele. E ele foi candidato agora a prefeito de Fortaleza, foi para o segundo turno e ficou em segundo lugar. E aí, já se projetando para 2026, ele não pode ser candidato a governador em 2026, porque em 2026 ele não vai ter 30 anos. Então, um caso bem parecido com esse da questão. Show? Vamos lá. André Fernandes, exatamente. Muito obrigado aí pelo corrigir o nome. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão diz assim: a respeito de aspectos atinentes à democracia, à cidadania na sociedade contemporânea, julgo item a seguir à luz da Constituição Federal de 88 e do entendimento do Supremo Tribunal Federal. É incompatível com a amplitude e a universalidade do sufrágio estabelecido pela Constituição, o cancelamento do título de eleitor cidadão que, convocado para edital, não compareça ao procedimento de revisão do alistamento eleitoral para fim de cadastro biométrico. Olha como a banca CESP, ela tem essas coisinhas, ela tem essas maldades que eu chamo. Olha como é bonito isso daqui. É incompatível com a amplitude e a universalidade do sufrágio estabelecido pela Constituição, o cancelamento do título do cidadão convocado por edital não compareça ao procedimento de revisão. Só que, para nós, o que interessa dessa coisa bonita toda é só isso aqui, ó. Ele fala, é incompatível. Mostrar para vocês como a questão às vezes enche linguiça. Incompatível o cancelamento do título do cidadão que não compareça ao procedimento de revisão. Pronto. A questão poderia ser só assim. É incompatível com a Constituição o cancelamento do título de eleitor de quem não comparece ao procedimento de revisão. Mas ela, o que que a banca faz? Ela coloca uma palavra bonita, amplitude, universalidade do sufrágio, não sei o quê, o cidadão foi convocado para edital. Vamos lá. Ele pode ser convocado de qualquer forma. Ele pode ser convocado diretamente ou pode ser por edital, não interessa. Se ele não comparecer ao procedimento de revisão, o título dele vai ser cancelado. Um exemplo. Eu transferi o meu título para a cidade da minha avó, inclusive hoje é aniversário dela, por conta que um primo meu ia ser candidato lá, na cidade dela. E é lá em Ribeiro Gonçalves, no Piauí, longe para danado. E tá lá, meu título tá lá. Só que eu moro em Parnaíba. Então vamos supor que tem uma revisão do eleitorado lá em Ribeiro Gonçalves. Eu vou ser convocado. Posso ser convocado diretamente, né? Enviar uma correspondência, alguma coisa, vai passar no jornal, posso ser convocado por edital, mas talvez eu não vou saber que está tendo essa revisão. E aí eu não vou. Eu não indo, o meu título é cancelado. Porque a revisão é justamente para isso.
A revisão é justamente para saber quem é que realmente mora, quem é que realmente vota ali, quem é que realmente existe como eleitor daquela cidade, beleza? Então a questão aqui está errado, não é incompatível, não. Cuidado com essa situação. Terceira questão. Plebiscito é a consulta popular a respeito de ato legislativo ou administrativo já editado. Não. O plebiscito, eu costumo fazer até um bizu, né? Ple de igual a pré. Pré dá a ideia de quê? De antes, né? Então, vamos supor, eu tenho aqui a lei, se a consulta ela é feita antes da lei ser publicada, isso é um plebiscito. Se é depois, isso é um referendo. Beleza? Então, terceira questão, tá errada. O ato ele não foi editado ainda. Quarta questão, muito boa essa quarta questão, e aconteceu agora nessas eleições, isso daqui. Então, muito cuidado, que isso aqui é uma atualização, a possibilidade de ter consultas populares junto com as eleições municipais. Eu acho isso aqui pouco assim complicado. Tivemos aí a primeira vez. Como assim? É o seguinte, a pessoa, vamos supor, que em um determinado município, município X, aí a pessoa vota lá para vereador, depois vota para prefeito. Beleza. Só que eu posso ter um município Y em que eu faço uma consulta para a população, depois ela vota para vereador e vota para prefeito. Uma consulta popular, determinado assunto. Como assim? Se eu vou construir uma ponte ou não, se eu vou duplicar uma via, se eu vou construir um hospital. Então, tivemos, nessas eleições de 2024, já tivemos isso daqui. Deixa eu até procurar para vocês, mostrar, eu gosto sempre assim de mostrar na prática, né? A aula online, ela é muito boa por causa disso. Vou botar bem aqui, Consulta Popular São Luís, no Maranhão. Apareceu, foi, pronto, tá aqui. Não apareceu aqui mas eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ele fala aqui, ó, 5 municípios terão consultas populares. E aí, um deles aqui, São Luís, no Maranhão, Edson Lobão, Belo Horizonte. Esses dois realizaram plebiscito. Belo Horizonte fez um referendo, só perguntando, né, algo para a população. E aí, você concorda com isso? Ó, por exemplo, em Governador Edson Lobão, os eleitores e eleitoras decidirão sobre a alteração do nome do município para Ribeirãozinho do Maranhão. Então, as pessoas que foram votar lá em Governador Edson Lobão, elas não votaram apenas para vereador e prefeito. Não, eu já incluí essa consulta popular. Pô, perguntando, e aí, você que está votando aqui em Governador Edson Lobão, você concorda aí de mudar o nome da cidade para Ribeirãozinho do Maranhão? Concordo. Pronto, agora vote sua eleição normal. Por exemplo, em São Luís, foi perguntado, né, se a pessoa seria favorável à regulamentação do passe livre a partir de 2025. Então, isso aqui, por um lado, é bom, né? Por um lado, porque senão, eu teria que fazer esse plebiscito, né, esse referendo em outro momento, convocar a população e tal. Eu já coloco aqui dentro das eleições, mas tem também o outro lado, né, da dificuldade, às vezes, das pessoas operarem a urna eletrônica. Isso aí vai trazer uma situação como essa daí. Mas o item está errado, né? Porque ele fala
que a Constituição Federal veda a realização de consultas populares concomitantes às eleições municipais. Está errado. Interessante que se essa questão fosse de 2022, ela estaria correta. Agora, como teve atualização, ela está errada. Beleza. Vamos aqui para a quinta questão. A respeito de coligações, federações, responde os itens 5, 6, 7 e 8. A vedação à celebração de coligações aplica às eleições majoritárias e proporcionais. Está errado. As coligações, elas são proibidas nas eleições proporcionais para vereador e deputado. Nas eleições majoritárias do Poder Executivo e senador, é plenamente possível que eu tenha uma coligação. 6. A lei exige que os partidos federados assim permaneçam nos 3 pleitos seguintes à data da constituição da federação. Errado também. Por quê? Vamos analisar aqui as principais diferenças. Quando eu tenho uma coligação, a coligação só pode para as eleições majoritárias. Já a federação vale tanto para as majoritárias como para as proporcionais. Vale para as duas. Deixa eu apagar aqui para não ficar feinho. Pronto. Vale tanto para as majoritárias como para as proporcionais. A coligação, ela é temporária. Ela só dura nas eleições, por exemplo. Tivemos coligações agora, nas eleições de 2024. Já acabaram. Acabou a eleição, acabou a coligação. Cada partido agora é cada um por si e acabou. Tipo, se um partido que antes estava coligado com outro perdeu a eleição, aí para não ficar sem nada, né, diz, não, eu vou acompanhar quem ganhou. Pronto, sem problema nenhum. Tem problema nenhum. Vamos supor, um partido do Suarinho estava com o candidato X. O candidato X perdeu a eleição. Agora o partido do Suarinho vai para o Y, que ganhou. Não tem problema nenhum. Na coligação, não. Já na federação, não. Isso aí não acontece. Perdeu, perdeu todo mundo. Ganhou, ganhou todo mundo. Por quê? Porque a federação, o partido tem que permanecer nela por no mínimo 4 anos. Se ele sair antes disso, ele fica proibido aí de receber fundo partidário, de participar de propaganda gratuita no rádio, na televisão. E o partido não vai querer isso, né? Então a questão está errada porque diz que os partidos federados ele vai permanecer nos 3 pleitos seguintes. Não, é no mínimo 4 anos. Depois de 4 anos a federação pode acabar, mas pelo menos 4 anos ela tem que permanecer. Outra situação aqui. Na coligação, não existe a verticalidade. Não existe. O que é a verticalidade? É que o que acontecesse a nível federal tinha que acontecer a nível estadual e municipal. Não, na coligação não existe isso. Vou pegar aqui, falar mesmo de coisas reais, né? Por exemplo, o PT e o PL, eles nacionalmente estão em lados opostos. Então, nacionalmente, estão em lados opostos. Mas pode acontecer, por exemplo, no estado do Piauí, do PT fazer uma coligação com o PL. Ou então no município, o município X, o PT está coligado com o PL? Pode. Não é porque eles estão brigados nacionalmente que isso aí vai afetar o nível estadual e municipal. Não. Antigamente, sim. Antigamente, o que fosse feito na coligação nacional tinha que permanecer nas outras. Mas isso aí acabou. Eu não tenho essa verticalidade, mas não. Já na federação, eu coloco até entre aspas, existe uma certa verticalidade. Não é uma verticalidade em si, mas por isso que eu coloquei entre aspas. Mas por que que acontece isso? Porque os partidos que estão na federação, a federação vale no Brasil todo. Então, por exemplo, o PSDB, ele tem uma coligação com o Cidadania, que era o antigo PPS.
Essa federação, ela permanece a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Por exemplo, o PT, ele tem a federação PT, PV e PCdoB. Isso é no Brasil todo. Isso acontece no Piauí, isso acontece no Maranhão, isso acontece em todos os municípios. Então, a federação, como eu falei, entre aspas, ela tem uma certa verticalidade porque ela vale para todo o território nacional. Um exemplo, em Teresina, no Piauí, o PT disse: eu vou lançar um candidato a prefeito. O PV foi e disse: eu também quero lançar um candidato. Quando eu vi isso daí, nas reportagens, né? Eu disse: espera aí, esse povo não está estudando direito eleitoral, não. Esse povo não tem advogado eleitoral, não, para estar auxiliando eles, porque isso aí não pode. Porque quando o partido está numa federação, é como se fosse um partido só. Então, PT, PV e PCdoB é como se fosse um partido só. É chamada Federação Fé Brasil. Eu não posso ter dois candidatos da federação, não pode. Então, a federação, ela tem, como eu falei, entre aspas, essa certa verticalidade. Tranquilo? Show de bola. Deixa eu apagar aqui. Sétima questão. A abrangência nacional diz respeito à possibilidade de os partidos, em cada circunscrição, optarem nas eleições proporcionais entre uma lista de candidatos próprias ou uma lista da federação. Está errado, né? Como ele fala aqui, que em cada circunscrição, os partidos vão optar por ter uma lista própria ou uma lista da federação. Como assim? Pegar o exemplo aqui, né? PT, PV e PCdoB. Como se, no Piauí eu vou escolher fazer parte da federação. Mas no Ceará eu quero ter a minha lista própria do partido. Por exemplo, o PCdoB diz isso. Não, não pode. Não pode acontecer isso. O que, como eu falei, a federação vale para o Brasil todo. O que acontece em um estado vai valer no outro também. Beleza? Questãozinha muito boa, mas agora ficou bem fácil. Então, tá errado aí. Sétima questão. Oitava questão. No caso da federação ultrapassar a cláusula de desempenho, os partidos federados manterão o acesso ao recurso do fundo partidário e ao tempo de propaganda na rádio e na televisão, mesmo que seu desempenho isolado não seja suficiente para tanto. Perfeito, perfeito, perfeito esse item. Olha aqui uma situação. Um partido histórico, PTB, era o 14, o número dele. Histórico, histórico, histórico esse partido. Nas eleições de 2022, elegeu um deputado federal. O que foi que aconteceu com esse partido? Ele não atingiu a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho. Bora lá. Quantos deputados federais, no mínimo, o partido precisa eleger para atingir a cláusula de barreira? Bora, 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 bora. Ligeiro que eu não tenho todo o tempo do mundo, não. Quantos deputados federais o partido tem? São dois requisitos, né? Um é a questão do eleitorado, quantidade de votos e tudo distribuído por pelo menos um terço ali das unidades da federação, mas tem outro requisito, que é a quantidade de deputados federais. Se o partido conseguir eleger aquela quantidade, ele atingiu a cláusula de barreira. E bora, 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 bora. Quantos deputados federais são necessários para que o partido atinja aí a cláusula de barreira? Acertou quem colocou aqui 15 deputados federais. Isso daí, olha que isso aqui pode cair também em direito constitucional. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa situação. Vou explicar porque muita gente não acertou e ficou com dúvida, né? Cuidado, eu vou pegar aqui a Constituição para explicar esse ponto. Por isso que é bom essas revisões. Por isso que
Olha a importância. Eu sei que às vezes eu já fui aluno, e às vezes o professor está perguntando assim, no presencial, né? O aluno fica com vergonha de falar, de errar, vergonha dos coleguinhas, né? Mas, tipo, a gente está aqui, meu patrão, tá valendo seu cargo público, aqui tá valendo sua aprovação, tá valendo no próximo ano você tá concursado, ganhando seu dinheiro aí. Então, assim, o que eu faço aqui não é para errou, não sei o quê, não, que eu não sei nem quem é você, não sei nem se o seu nome aí tá certo. Porque você pode dar o que quiser no Zoom aí. É para justamente isso, ó. Eu percebi que vocês estão com dificuldade nisso. Poucas pessoas acertaram isso daqui. Eu vou compartilhar aqui. É a chamada cláusula de barreira, cláusula de desempenho. Porque antigamente, existe, tanto que acho que vocês podem lembrar disso, teve uma febre de criação de partido no Brasil. Era partido sendo criado aí à torta e à direita. E aí eles começaram a, não, peraí, vamos acabar com isso. E aí o seguinte, colocaram que o partido só vai ter direito ao fundo partidário e acesso à rádio e televisão se tiver pelo menos 3% dos votos válidos na Câmara dos Deputados, distribuído por um terço das unidades da federação, com 2% dos votos válidos de cada uma delas. Ou tiver elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuído em pelo menos um terço das unidades da federação. Então, aquilo que eu estava colocando aqui, o PTB, ele só elegeu um. Para que ele pudesse ter atingido ali a cláusula de barreira, ele tinha que ter eleito ali, né, ter feito a eleição de pelo menos 15. E ele não conseguiu isso daí. Então, o que foi que aconteceu com ele? Ele não recebe fundo partidário. Um partido que não recebe fundo partidário é interessante? Não. O que foi que o PTB fez? Ele acabou fazendo a fusão, se não me engano, com outro partido aí. Então, o PTB elegeu apenas um deputado federal, não atingiu a cláusula de desempenho, então ele não recebe fundo partidário. Um partido sem fundo é um partido que não tem muito interesse, que não vai ter dinheiro. Mas vamos pegar, por exemplo, PT, PCdoB e PV. Vamos supor que o PT elegeu 10, o PCdoB 1 e o PV 4. Ao todo, elegeram aqui 15 deputados federais. Pronto. A federação aqui está ok. Está perfeita. E uma pergunta. Professor, qual o intuito, então, assim, qual a vantagem da federação? A vantagem é o seguinte, ó. Vamos supor, o PCdoB elegeu só um deputado federal. Aqui no meu exemplo, né? Esse partido ele ia acabar. Mas como ele está na federação, ele permanece. Pode ser que na próxima eleição mude, né? O PCdoB cresça e consiga eleger 20. Aí, com esses 20 ele pode ganhar força e seguir sozinho, sair da federação e pronto. Mas o partido não acabou. Agora, por exemplo, o PTB acabou, não existe mais. Ele fez a fusão com outro partido. Mas o PTB poderia ter feito uma federação, junto pegar aí um partido, fazer a federação, e aí o PTB não ia acabar, ele ia continuar existindo. E daqui a uns tempos ele poderia ganhar força novamente, né? Então isso aí pode até, quem vai fazer para analista, ter alguma coisa relacionada com isso na redação. Então, a oitava questão, como eu falei, um item perfeito está corretíssimo, né? Que fala assim: no caso de a federação ultrapassar a cláusula de desempenho, os partidos federados manterão acesso aos recursos do fundo partidário e ao tento e propaganda, mesmo que seu desempenho isolado não seja suficiente para tanto. Certo? Por exemplo, aqui no meu exemplo, o PCdoB e o PV, o desempenho isolado deles não foi suficiente. Mas, como ele está na federação, ele permanece e continua recebendo o fundo corretíssimo. Temos aqui uma dúvida. Professor, o senhor pode comentar o contido no artigo 3º e parágrafo único da emenda 97,
Posso sim. Eu vou só resolver aqui mais um bloco de que eu vou ter que pegar a emenda, né? Para não tenho aqui decorado de cabeça certinho o que tem lá no texto dela. Eu vou colocar aqui na tela, mas deixa só, que eu já acabei de tirar aqui a tela, para a gente seguir aqui na sequência, beleza? Mas eu coloco já daqui a pouco. Não que eu resolver aqui alguns itens, eu abro aqui para colocar. Vamos aqui para o item 9. A compreensão atual dos requisitos de elegibilidade admite candidaturas avulsas, isto é, de pessoas não filiadas a partidos políticos. É um item, com certeza, vai cair na prova de vocês, e é um item que está errado, né? Embora seja muito ventilado, seja muito debatido, mas não é permitido candidatura avulsa de jeito nenhum. A pessoa tem que buscar um partido. 10. As causas de inelegibilidade consistem em restrições ao direito fundamental de ser votado, de modo que a interpretação delas deve ser, como regra, restritivas e não ampliativa. Bem interessante isso. Ele está falando das situações de inelegibilidade, que vai afetar o quê? A capacidade de ser votado. Mas em muitas situações, na inelegibilidade, a pessoa pode votar. Por exemplo, um prefeito que foi eleito e um prefeito que foi reeleito. Ele é inelegível para um terceiro mandato de prefeito, mas ele pode votar. Ele não pode ser candidato a prefeito. Então, a inelegibilidade, ela está afetando a situação de ser votado. É diferente da suspensão de direitos políticos ou da perda dos direitos políticos, que afeta a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva, capacidade de votar e de ser votado. E essa inelegibilidade, como ele fala aqui, ela tem que ser vista como restritiva, restringindo algo, e não ampliativa. Não, por exemplo, criando direitos ou ampliando situações. Não. Pelo contrário, a inelegibilidade ela está restringindo situações. Ela é um caráter excepcional, porque a regra é o sufrágio universal e que todo mundo participe. O direito eleitoral não quer restringir ninguém, não. Ele quer que todo mundo participe, mas existem algumas regras, como fosse assim, um caráter excepcional, que são as inelegibilidades, que restringem a participação de pessoas. Corretíssimo aí o item 10. 11º. Em nenhuma hipótese, a banca Acessio gosta disso, filho ou filho de governador de estado pode candidatar-se a cargo eletivo no mesmo estado durante o mandato do pai. Muita gente pode marcar esse item como correto, mas você precisa tomar muito cuidado, porque é o seguinte, se fosse em regra, olha como uma coisinha muda, né? Ó, como ele fala, em nenhuma hipótese, então deixa eu colocar bem aqui, ó, em nenhuma hipótese, o item está errado. Mas se o início fosse em regra, aliás, em regra, filho ou filho do governador pode candidatar-se a cargo eletivo no mesmo estado. Não. Em regra, e tivesse o não bem aqui. O item estaria certo. Beleza? Então, cuidado com o joguinho de palavras aí. Então, o item está errado. Por quê? Porque existem várias exceções. Existe a exceção, por exemplo, desse filho desse governador já ter sido eleito antes e ser candidato à reeleição. Então, nesse caso, ele vai apenas ser reeleito, né? Ele já tinha um mandato antes. Então, é possível, sim, que ele permaneça aí no mandato dele. Então, quando ele fala em nenhuma hipótese, errado. 12, questãozinha bem simples, né? A idade mínima de elegibilidade para os cargos de deputado, 18 anos. Não, errado. Qualquer deputado é 21 anos. 13. Por se tratar
de restrição a direito fundamental, todos os casos de inelegibilidade estão expressamente previstos na Constituição Federal. Questão também errada, mas cuidado. Aqui tem um perigozinho que pode acontecer na hora da prova. Os casos de inelegibilidade ou estão previstos na Constituição Federal ou estão previstos em lei complementar. Não tem inelegibilidade prevista em uma lei ordinária. Por exemplo, Lei das Eleições é uma lei ordinária. Lei dos Partidos Políticos é uma lei ordinária. Lei da Ficha Limpa é uma lei complementar. Então, para eu ter um caso de inelegibilidade, ou está previsto na Constituição, ou está previsto em uma lei complementar. Não pode estar previsto numa lei ordinária. Anota essa dica aí, que ela é muito importante. Vamos lá. Questão 14. Júlio, de 36 anos, pai de família, comerciário e analfabeto, pode ser candidato ao cargo de governador? Errado, né? 36 anos, beleza, preencher a idade, mas diz que ele é analfabeto. O analfabeto, o alistamento eleitoral e o voto é facultativo. Se ele quiser, ele tira o título, se vota e acabou e pronto. Mas já na situação de elegibilidade, não, ele é inelegível. Inelegível. Eu só lembrar do Tiririca, né? O pessoal queria tirar o mandato do Tiririca no primeiro mandato dele, acusando que ele era analfabeto, que ele não sabia escrever o nome dele. E aí ele passou 15 dias fugido aí para poder aprender o português. Ele fez um curso bem bom. Eu queria saber que curso foi esse que ele fez, né? Que ele aprendeu o português em 15 dias. E aí conseguiu lá passar no teste. E a gente passa a vida todinha não aprendendo português, ele aprendeu em 15 dias. Então, e aí conseguiu, se ele não conseguisse, né, ele ia perder o mandato dele. 15. Acerca do federalismo, direitos fundamentais, direitos políticos, julgo item a seguir. Segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao Poder Legislativo que se desviar de seu partido político deverá perder o mandato, embora isso não torne inelegível na eleição subsequente. Questãozinha muito boa também. Por quê? A infidelidade partidária ela é aplicada nas eleições proporcionais. Não tem aplicação da fidelidade partidária nas eleições majoritárias. E aí entra essa pegadinha que a questão fez, que é em relação ao poder legislativo, que o poder legislativo eu tenho o vereador, deputados e o senador. Deputados, vereador, eleições proporcionais. Senador, eleições majoritárias. Então, não é todo o poder legislativo. O senador é majoritário. Então, ele sendo majoritário, ele não é aplicada a regra de fidelidade partidária. Eu posso ser eleito senador e no primeiro dia de mandato sair do partido. Posso, sem problema nenhum. Deixa eu mostrar para vocês, vou aproveitar e tirar a dúvida, né, que foi perguntada aqui, eu falei que ia responder depois. Deixa eu colocar aqui emenda constitucional 97. Pronto, já já eu verifico o que foi que a aluna perguntou. Mas deixa eu mostrar bem aqui. Resultado, eleições, Teresina 2024. Aqui se eu pegar aqui do próprio site do TSE.
Para quem não entendeu ainda essa questão de proporcionalidade e por que que existe a fidelidade, vai entender agora. Pronto, encontrei aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Então, aqui, ó, eu tive o resultado das eleições em Teresina para vereador e observa isso daqui. Observa aqui, Tatiana Medeiros teve 2.925 votos. E ela foi o quê? Eleita. Alain Brandão, 5.797, suplente. Doutor Leonardo Eulalio, 5.516, suplente. Quase o dobro. Então, ele aqui, o Alain Brandão, teve quase o dobro de votos da Tatiana Medeiros. Ele ficou como suplente e ela foi eleita. Por que isso daqui? Por conta do quociente partidário, que é chamar, ó, eleita por QP. Por quê? Quociente partidário. O quociente partidário determina quantas cadeiras o partido vai ter. Então, por exemplo, o partido aqui do Alan Brandão não atingiu o quociente partidário para ter mais uma cadeira. E ele ficou de fora. Isso aí é definido pelo quê? Normalmente pelos candidatos que têm mais votos. Então, quem tirou o primeiro lugar aqui, esse candidato aqui, Eduardo, consequentemente, ele puxou mais votos ali para o partido dele. E assim, consequentemente. Então, assim, observe o seguinte, entre aspas, né? Quem elegeu a Tatiana, quem ajudou, podemos dizer assim, foi o partido dela. Porque se fosse pelos votos dela, só os votos dela, assim como também esses outros aqui, ela não era eleita. Então, quem ajudou foi o quociente partidário, foi o partido dela que conseguiu ganhar uma cadeira ali, porque o quociente partidário, ele define o quê? Vamos supor que o quociente partidário deu igual a 3. Então, significa que o partido tem direito a 3 vagas. O partido dela, o PSB, eu não observei aqui, mas possivelmente teve direito a uma, e foi a dela. Se ela tivesse 1.000 votos, ela ia ser eleita. Por quê? Porque o partido dela teve a uma vaga. Já o partido do Alan Brandão, vamos supor, só ter direito a 2 vagas. E ele não conseguiu. Se ele tivesse mais um pouquinho de votos aqui, ou então outro candidato do partido, mais um pouquinho de votos, como esse aqui, esse Robert Val, talvez chegava a 3 cadeiras e ele era eleito. Pronto. Então, como é que a Tatiana, que o partido ajudou ela a ser eleita, ela vai chegar em 2025 e sair do partido? Não. Aí isso aí é chamado infidelidade partidária. E aí, nesse caso, ela vai perder o mandato dela se ela fizer isso daí, salvo se ela estiver em justa causa. E quais são as 3 situações de justa causa que permite que ela saia do partido e não perca o mandato dela? O primeiro, mudança reiterada, ou não, reiterada não, mudança no programa partidário. Ela teve uma identidade partidária para fazer a filiação dela ao PSB. As ideias, os liberais dela se encaixaram com o PSB, ela fez a filiação e pronto. Se o PSB começa a mudar, uma mudança ali reiterada, uma mudança circunstancial no programa partidário do partido, no estatuto do partido. Vamos supor, o partido era mais de esquerda, agora o partido é de direita. O partido está defendendo coisas totalmente diferentes do que ele defendia. Aí sim, aí ela pode sair do partido e ela não vai perder o mandato dela, porque foi o partido que mudou, não foi ela. Outra, grave discriminação político-pessoal.
ela está sofrendo uma discriminação, por exemplo, dentro do partido, pelo fato de ser mulher, pelo fato de diversas outras coisas, né? Enfim, ela está sofrendo essa discriminação política pessoal, ela não é obrigada a permanecer no partido sofrendo isso. Ela pode sair sem perder o mandato dela. E a terceira situação que não se aplica aqui, nesse momento, é a janela partidária. Que a janela partidária para ela vai abrir quando? Vai abrir para ela só em 2028. Então, nas eleições de 2028, 30 dias ali que antecede a filiação partidária, abre a janela partidária e ela pode mudar de partido sem perder ali o mandato dela. Já está no finalzinho do mandato também, né? Mas, tipo, ela foi eleita pelo PSB. Em 2028, ela pode ir para União Brasil, pode ir para o PT, pode ir para qualquer outro partido e pronto. Fora isso, ela vai ter que permanecer no partido, vai ter que permanecer os 4 anos no PSB, porque se ela sair, o partido vai entrar com ação de infidelidade partidária para pegar o mandato dela e entregar aí para outra pessoa, beleza? Agora vamos aqui para a dúvida. Deixa eu compartilhar aqui agora. O segundo ponto, pedido para eu repetir aqui, é a discriminação político-pessoal. É a pessoa está sofrendo uma discriminação dentro do partido. E aí, nesse caso, ela pode sair do partido por conta disso daí, né? Então, como eu falei, o fato dela ser mulher, vamos lá, a única mulher dentro do partido, está sofrendo uma discriminação por conta disso. Ela sai do partido, procura outro partido e não perde o mandato dela. Entendido? Aí a que perguntou. Agora deixa eu ver aqui a outra dúvida. Professor, o senhor pode comentar o contido no artigo 3º e parágrafo único, inciso 2º da emenda constitucional 27. Pergunto um pouco se o senhor falou que era 15 deputados federais causa de barreira. Pronto, deixa eu ver aqui agora a emenda constitucional. Deixa eu ver aqui que é meio monte de coisa. É o artigo 3º, tá aqui artigo 3º, parágrafo único, inciso 2º. Pronto, entendi aqui a dúvida. Isso aqui é o quê? Isso aqui foi uma regra de transição que foi criada. Tanto que ele coloca aqui, ó. Na legislatura seguinte às eleições de 2022, tiveram elegido pelo menos 11 deputados federais. Nas eleições seguintes a 2026, tiveram elegido pelo menos 13 deputados federais. Colocou 9 aqui, né, 2018. O que é que se analisa aqui? Aqui são situações transitórias, porque ele coloca, ó, que o disposto no parágrafo 3º vai ter aplicação a partir de 2030. Então, ele criou uma regra de transição. Nas eleições, a partir de 2018, é 9, 2022, 11, 2026, 13, até chegar em 2030 com 15. Então, foi uma regra de transição, assim como acontece no direito previdenciário. Por exemplo, vamos supor que no próximo ano tem uma reforma da Previdência. Aí eu estou bem pertinho de me aposentar. Aí muda tudo para mim? Não, eu crio uma regra de transição. Então, aqui foi criada uma regra de transição nessa emenda constitucional, que começou com 9, né? Foi para 11, 13, até chegar em 2030, que eu vou ter a aplicação dos 15. Mas, professor, e aí, na prova, o que é que vale, né? O que é que eu vou utilizar na hora da prova? É 15. Por quê? Porque a emenda constitucional 97, ela não veio expressa no edital. Só veio lá direitos políticos, né, dentro do direito constitucional. E dentro da Constituição, lá no artigo 17, tem 15. Pronto. Então, é o que vai valer para a prova, é 15. Entendido? Só me confirma aí. Deixa eu tirar aqui agora. Beleza. Então, vamos voltar aqui para as questões. Que não. É aqui. Show. Então, a questão 15, ela está errada. 16. Considerando as disposições legais doutrinárias acerca do alistamento eleitoral, eu julgo o seguinte item. Admite-se como domicílio eleitoral qualquer lugar onde o eleitor possua vínculo específico, seja ele familiar, econômico, social, político,
uma vez que esse domicílio é definido como local permanente ou não de residência do eleitor. Perfeito. O domicílio eleitoral é muito amplo e envolve, por exemplo, no meu caso, eu mudei meu domicílio eleitoral para um vínculo familiar. Eu não trabalho em Ribeiro Gonçalves, eu não moro lá, eu não tenho residência fixa lá, não, mas eu tenho um vínculo familiar lá. Então, por isso que eu mudei meu domicílio eleitoral. Beleza? Corretíssimo é a questão 16. 17. A Constituição determina expressamente que são inelegíveis os analfabetos. Perfeito, determina sim. Só preciso tomar cuidado com os dois cuidados que vocês precisam tomar cuidado com o analfabeto. O primeiro é que realmente ele é inelegível, mas em relação ao alistamento eleitoral e o voto é facultativo, não é proibido, ele faz se ele quiser. E o segundo cuidado é o seguinte: o analfabeto que passa a ser alfabetizado, ele precisa agora, logicamente, fazer o alistamento dele. Só que não foi estabelecido tempo para ele fazer isso. A resolução vacilou aqui. Foi um errinho da resolução. Por quê, professor? Por que que o senhor considera um erro? Por conta do seguinte: eu sou estrangeiro. Se eu sou estrangeiro, eu posso fazer o alistamento eleitoral? Não, não posso. Estrangeiro não pode tirar o título nem votar. Beleza, essa é a regra, né? Lembrando que tem o português aqui parado lá, mas a regra é que o estrangeiro não pode. O estrangeiro agora virou um brasileiro naturalizado. Opa! Ele agora é brasileiro. Se ele é brasileiro, ele tem que tirar o título. Só que a resolução dá o prazo aí de 1 ano para ele fazer esse alistamento eleitoral dele. Então, ele virou um brasileiro naturalizado, ele tem 1 ano para tirar o título dele. A resolução tinha que ter feito isso com o analfabeto também. Porque é o seguinte, ele é um analfabeto. Beleza. Ele pode fazer o alistamento eleitoral dele? Não. Aí, pum, agora ele está alfabetizado. Então, agora sim, ele tem a obrigação de tirar o título. Só que não foi estabelecido prazo para isso. Então, se a questão falar, depois que a pessoa foi alfabetizada, ela tem o prazo de 1 ano para tirar o título. Não, não tem não. A regra é que é para ser de imediato. Então, tipo, alfabetizou hoje, amanhã tira o título. Pronto. O que a resolução deixou claro foi isso, já que ela não estabeleceu um prazo, beleza? Então, cuidado com essa situação. 18. A pessoa que pretenda se candidatar a cargo eletivo na respectiva circunscrição deverá comprovar o domicílio eleitoral 1 ano antes do pleito eleitoral. Está errado. É no prazo mínimo de 6 meses antes do pleito. Outro cuidado aqui que vocês têm que ter com esse prazo de 6 meses é que ele é o mesmo prazo da filiação partidária. E lembrar que esse prazo, ele é um prazo mínimo. Eu posso ter um prazo maior. Como assim, professor? Eu sempre utilizo esse exemplo. Quem já participou de aulas minhas aí já deve lembrar desse exemplo. Cogitaram, né? Passou pela cabeça do povo de querer me lançar a vereador de Parnaíba. Isso é verdade. O pessoal queria me lançar a vereador de Parnaíba, fizeram tudo, a campanha já estava feita, já tinha gente que disse que ia me dar, ia bancar minha campanha, ia me dar o santinho, ia não sei o quê. Eles só esqueceram de uma coisa, foi de combinar com o candidato. Então a campanha toda estava feita. Só que esqueceram de combinar com o candidato, que no caso era eu, de perguntar se eu queria isso daí. E aí, quando foram perguntar ao candidato, o candidato, nananina, não, quero não. Pra lá com esse negócio. Eu gosto de trabalhar por fora, na dentro eleitoral, na advocacia. É bom demais. Mas político, não, 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 não. Enfim,
Se eu fosse candidato, eu não sou filiado a partido nenhum. Então, eu ia procurar um partido que me quisesse. Então, entre aspas, eu ia só usar o partido. Ia ali procurar um partido que me aceitasse, fazer a filiação 6 meses antes do pleito e acabou. Só que tem partido que não aceita isso. Tem partido que já é um partido já de história e tudo, um partido grande, que ele não aceita isso daí. E ele diz, ó, para você ser candidato pelo meu partido, você tem que ter pelo menos 2 anos de filiação no meu partido. Passar pelo menos 2 anos aqui dentro para poder se lançar candidato. Isso aí é possível, professor? É plenamente possível. Pode colocar que é 10 anos, 11, 50, 200 anos, pode. Pode colocar prazo superior ao de 6 meses. Não pode colocar, é inferior. O partido não pode chegar e dizer que para ser candidato por aquele partido tem que ter 4 meses de filiação. Não, não, aí não. Beleza? Então, cuidado com essa situação. 19. O partido político que pretenda lançar candidato nas eleições deve ter estatuto registrado no cartório de registro civil 1 ano antes do pleito. Aqui está errado também, porque, primeiro ponto, não é nem a questão do partido ser candidato, não é nem a questão do cartório em si. Não é nem isso que é levado em consideração, o prazo. O prazo que é levado em consideração é o registro no TSE, que tem que ser também 6 meses antes do pleito. E ele tem que ter um diretório do partido até a data da convenção. Como assim, professor? É o seguinte, vamos supor que eu crio o partido do Suarim. E aí, uma pessoa lá em, vou pegar aqui uma cidade, Bonito, no Mato Grosso do Sul, ela quer se candidatar pelo partido do Suarim. Tem alguém aqui de fora que não seja de Teresina, Parnaíba? Tem alguém aí de outra cidade? Só por curiosidade. Então, a pessoa, ela quer se candidatar, tem Brasília, né? Pronto, beleza. Vou pegar o exemplo aí. Então, a Priscila, ela quer se candidatar lá em Brasília pelo partido do Suarinho. Nesse caso, o que é que tem que acontecer? O partido, ele tem que ter o seu registro no TSE até 6 meses antes. Então, cuidado, ó, é o registro no TSE, que tem que acontecer 6 meses antes do pleito. Não é no cartório. O cartório é bem antes. É no TSE. E tem que ter um diretório do partido em Belo Horizonte, por exemplo, em Brasília, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Porque um partido que, imagina, o partido do Suarinho foi criado. Aí só o Piauí tem 224 municípios, só o Piauí. Aí eu vou criar 224 diretórios em cada município do Piauí? Não, não vou. Imagina o Brasil todo. Quantos municípios? Acho que é mais de 5.000 municípios que o Brasil tem. Então, eu vou criar 5.000 diretórios? Não, não vou. Mas, se alguém daquele município quiser ser candidato pelo meu partido, aí sim, aí tem que ter um diretório municipal lá, e esse diretório tem que ser criado até a data da convenção partidária. Então, cuidado com esse detalhe aí. Beleza. E fico muito feliz aí de ter pessoas do Brasil todo aí, né? Brasília, Belo Horizonte. Um grande abraço aí para vocês. Questão 20. São inelegíveis a qualquer cargo os que tenham sido condenados aí ao pagamento de indenização por danos morais, uma decisão transitada em julgado proferida por colegiado e tribunal. Tá errado. Uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Você que vai fazer o cargo para técnico, até mesmo para analista judiciário, administrativo, analista administrativo.
não caiu a lei das inelegibilidades. Aquela lei que falava 8 anos, não sei o quê, não sei mais. Muita gente estudou no pré-edital, né? No pré-edital, como a gente não sabia o que ia cair, eu mesmo ministrei a lei das inelegibilidades em vários cursos. Ela não caiu no edital. Então, o que a gente tem de inelegibilidade é o que tem na Constituição. É só aquilo e acabou. Lei da ficha limpa. Não, não está no edital, a lei da ficha limpa. Então, falou de inelegibilidade, é o que tem na Constituição. É a inelegibilidade absoluta, que é aplicada para os inalistáveis, né? E os analfabetos. No caso dos estrangeiros, conscritos e analfabetos, tem a inelegibilidade absoluta. É a inelegibilidade relativa, que é relacionada com a eleição. É a inelegibilidade reflexa, que é aquela que é aplicada para os parentes de até o segundo grau do titular de mandato eletivo de cargos do Poder Executivo, com algumas exceções que eu expliquei, uma delas na aula de hoje. É a inelegibilidade do militar, que o militar, se tiver menos de 10 anos de serviço, ele tem que sair do cargo para poder ser candidato. Se tiver mais de 10, ele fica ali numa espécie de licença, que é chamada de agregado, e se for eleito, no ato da diplomação, passa para a inatividade. Então, inelegibilidade, na prova de vocês, são essas, porque não caiu a lei das inelegibilidades. Então, por exemplo, uma questão como essa, ela vai estar errado. Por quê? Porque ela só pode cair na prova errada. Ela não pode cair como certa. Se ela cair como certa, ela está extrapolando o edital. Mas ela caindo como errada, ela pode. Por quê? Porque ela está perguntando algo do edital. Como não está na Constituição, então está errado. Beleza? Então, cuidado com isso. Uma dica aí muito importante para vocês. Vamos lá. Questão 21. A Justiça Eleitoral desempenha sua função administrativa ao preparar, organizar e administrar o processo eleitoral. Perfeito. Ontem, como eu falei, estava fazendo uma entrevista e eu fiz uma diferença. Por exemplo, o técnico administrativo e o analista administrativo, eles trabalham diretamente nas eleições. Já o analista judiciário do direito, ele trabalha nas ações. Então, por exemplo, vocês aqui que estão assistindo a aula, que vão fazer o concurso para técnico administrativo, analista administrativo, em 2026, vocês vão meter a mão na massa nas eleições. Vão mexer com as urnas, vão lá para o dia das eleições, ganhar hora extra no dia da eleição, apuração, tudo bonitinho. Vocês vão trabalhar realmente com isso. Agora, quem está aqui assistindo essa aula, que é analista judiciário, não vai estar diretamente nisso. Vai estar diretamente aonde? Nos processos. Então, fulano processou cicrano que quer um direito de resposta, fulano é inelegível, não sei quem, eu vou impugnar o registro da candidatura. Então, o analista judiciário está mais nessas ações, está mais realmente na função jurisdicional da justiça eleitoral. E os administrativos na função administrativa, que é das eleições. Tranquilo? Então, com fé em Deus, vocês estarão realizando essas funções aí. 22. Compete ao TSE julgar originariamente o registro de candidatura ao cargo de senador. Aqui bem interessante sobre esses registros aqui de candidatura. Por quê? Porque o TSE ele vai ficar responsável pelo presidente e pelo vice-presidente. Mas eu sei que nós já estamos quase extrapolando aqui nosso tempo, vou até marcar aqui como errado. Vou fazer o seguinte, vou resolver até a questão 25, até a questão 25. E aí eu vou explicar esse ponto bem aqui para vocês, explicar um tópico aqui bem interessante desse assunto. E aí quando for na próxima aula, deixa eu ver que dia que é a nossa próxima aula de eleitoral, eu falei no início, né? Mas vocês têm aí também no dia 8.
Aí a gente corrige aqui. Inclusive, eu acho que eu vou colocar outro lado eleitoral aqui. Vou colocar mais uma. Depois informo aí para vocês. Então, vamos lá. 23. Não há impedimento legal para que cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o segundo grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, venha compor o TSE na qualidade de magistrados. Está errado, né? Tem sim o impedimento legal, não pode ter esse parentesco aí, e é o parentesco até o quarto grau, né? Não é só até o segundo grau. Não pode. 24. Compete privativamente ao TRE propor diretamente ao Congresso Nacional a criação, supressão de cargos e fixação dos respectivos vencimentos. Vamos lá. O TRE está onde? Está nos estados. Congresso Nacional está onde? Brasília. O TSE está onde? Brasília. Então, será que o TRE vai, pum, diretamente propor algo para o Congresso Nacional, sendo que eu tenho o TSE lá em Brasília? Será que ele vai fazer essa ponte diretamente, quebrando uma certa hierarquia aí? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, o TRE, ele manda para o TSE e o TSE envia para o Congresso Nacional. Então, cuidado, como eu falei para vocês, o gabarito aqui é o que menos importa. Essas dicas, vocês percebem que um item desse aqui eu vou lá na China e volto, explicando tudo que está dentro do editorial de vocês, tudo que pode ser cobrado. Então, muita atenção e vão anotando tudo. Então, tá errado aí a questão 24. Questão 25, conforme eu prometi, para poder explicar o assunto lá. Partidos políticos, veículos de imprensa ou cidadãos podem formular consulta ao MPE para esclarecer dúvidas sobre como proceder no período eleitoral. Aqui está errado, né? Porque essas consultas, quem é que responde consulta? Quem responde consulta é o TRE e o TSE. O Ministério Público não fica na responsabilidade de consultas. Agora, preste atenção no que eu vou colocar aqui para vocês. Esses pontos aqui, eu tenho certeza que a banca vai cobrar algo relacionado com isso. Eu já expliquei nas aulas teóricas, mas mostrar aqui alguns pontos que são perigosos, vamos dizer assim. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Primeiro ponto, eu considero perigoso. Aqui no artigo 22 do Código Eleitoral, ele fala: compete ao TSE processar e julgar originariamente o registro e a cassação de partidos políticos, seus diretórios nacionais e de candidatos a presidente e vice-presidente. Então, aqui, a competência do TSE ficou só com o presidente, só com o vice-presidente. Da mesma forma aqui, ó, impugnações do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma de presidente e vice-presidente da República. Beleza. Ficou só com presidente e vice-presidente. Só que quando chega bem aqui, compete ainda privativamente ao TSE fixar as datas das eleições de presidente, vice-presidente, senador e deputado federal. Então, olha o perigo disso daqui, né? Porque em dois momentos, como eu mostrei aqui para vocês, a competência do TSE ficou só com o presidente e vice. Aqui, presidente e vice, presidente e vice. Só que aí tem uma pegadinha de prova que traz a situação que envolve presidente, vice, senador e deputado federal. A outra pegadinha é aqui, ó. Compete ao Tribunal Superior processar e julgar originariamente a suspeição ou impedimento aos seus membros e ao procurador-geral.
Então, ao TSE compete aí processar e julgar a suspeição e impedimento do procurador-geral. Aí eu vou lá para a competência do TRE. E compete ao Tribunal Regional processar e julgar legitimamente a suspeição e impedimento do procurador regional. Até aqui, perfeito. O TSE processa a suspeição do procurador geral, o TRE do procurador regional. Perfeitinho, ok. Seguindo a hierarquia que existe. Mas, olha a pegadinha de prova. Quando é no momento de fixar as diárias, deixa eu achar aqui, compete ao TSE fixar a diária do corregedor geral e corregedor regional. Olha a pegadinha de prova. Olha assim, se você cai na prova com uma questão dessa, sem eu ter explicado isso, muita gente marca como errado, porque vai achar o quê? Não, a competência do TSE é fixar a diária do corregedor geral. A do regional é do TRE. Muita gente iria pensar assim, né? Mas marca, sublinha, coloca aí essa pegadinha de prova. Porque em relação ao procurador, sim, segue a lógica. O TSE é procurador-geral, TRE é procurador regional. Mas em relação às diárias do corregedor, não segue a lógica. O TSE, ele fixa tanto a do corregedor-geral como a do corregedor regional. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tudo certinho, tudo ok? Me confirme aí. A Priscila colocou aqui o nosso cronograma, né? Foi colocado lá no grupo. Como eu falei, estou prometendo aqui mais uma aula de eleitoral. Depois vai ser enviado aí para vocês. Mas tudo ok, tudo certinho. Me confirme aí para eu concluir aqui a nossa aula de hoje. Passou bem rápido, né? Mas foi muito conteúdo, muita coisa aí que foi explicado para vocês. Denise tá ótimo, Henrique tudo tranquilo, Thaís, ótima aula. Queria mais uma hora de aula, foi ótima, cabeça fervendo. Como eu falei, eu prometi mais uma aula de eleitoral, vamos marcar aí na próxima semana. Tudo ok, aula maravilhosa, vai ficar gravada? Vai sim ficar gravada, pode assistir novamente. E aí na próxima aula a gente já conclui esse material, já resolve os outros, beleza? Então, estão pedindo para resolver mais questões aí, mas é porque o tempo aqui já está esgotando, e aí tem outras aulas na plataforma também. Mas, como eu falei, teremos outra, além do que já foi programado para vocês, né? Teremos aí mais uma aula eleitoral, porque o conteúdo é muito importante, muito extenso, e eu vou sempre explicar dessa forma, sempre, sempre, em todas as aulas. Então, prepara o papel, prepara a caneta, porque não vai ser só. A gente poderia ter concluído esse assunto hoje, essas questões, resolvido aí 52 questões na aula de hoje, mas você não teria aprendido como aprendeu em 20 questões. E eu quero que você aprenda, eu quero que você acerte, eu quero que você gabarite a questão da prova. Se for preciso, mais uma aula, mais duas, três, 50, vamos colocar aqui, mas o meu intuito é você gabaritar a matéria mais importante do seu concurso, que é o direito eleitoral. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima aula.